Olá, meu nome é Luís Alves e seja muito bem-vindo ao Live Performance TV. No episódio desta semana eu vou-lhe falar sobre aquele que eu considero ser o grande mestre do universo. Um mestre tão forte e tão poderoso que nos possibilita acelerar a manifestação dos nossos desejos e viver de uma forma muito mais equilibrada. Pois bem, mas antes de lhe falar sobre como é que este mestre entrou na minha vida, eu tenho que falar sobre o que originou este conceito. Ou seja, de que forma é que eu consegui identificar este mestre e porque é que identificar e pesquisar sobre ele foi tão importante para a minha própria evolução. Há cerca de uma semana atrás, eu estava a ver, como fã de ficção científica que sou, eu estava a ver o último filme da saga Guerra das Estrelas, Star Wars, O Último Jedi. E há uma determinada altura no filme que há uma cena em que o mestre Yoda está a falar com Luke Skywalker, com os dois personagens, e há uma frase que é dita e que imediatamente me pôs a minha mente a pensar, a refletir, a fazer expandir aquela frase. Óbvio que eu completei a visualização do filme, mas eu nunca mais deixei de pensar sobre esse conceito. E quanto mais eu pesquisei sobre esse conceito, quanto mais eu falei sobre ele, quanto mais eu vi artigos sobre o mesmo, mais convencido eu estava. Aquele era, sem dúvida, o grande mestre do universo. Ao longo da nossa vida e ao longo daquilo que tem sido a nossa evolução enquanto seres humanos, enquanto sociedades, enquanto profissionais, enquanto amigos, enquanto família, enquanto maridos, enquanto pais, todos nós tivemos um grande mestre. E esse grande mestre que se faz presente desde o momento em que nós nascemos até ao momento presente é um mestre que normalmente nós queremos afastar da nossa vida. Ou seja, nós não queremos ter contacto com ele. E eu não sou exceção. Eu até há muito pouco tempo, nomeadamente até há uma semana, eu de alguma forma respeitava esse mestre, porém eu queria vê-lo longe da minha vida. Eu não queria que ele estivesse próximo de mim. Sem perceber que a proximidade dele na minha vida que poderia ser uma mais-valia. Não algo negativo, mas algo que me permitia elevar a minha vibração. E você deve estar a perguntar-se deste lado: Luís, mas quem é este grande mestre que o Luís está a falar? Este grande mestre é responsável por tudo aquilo que é a evolução tal como nós a conhecemos. A evolução de nós enquanto espécie, a evolução daquilo que são os nossos países, as nossas sociedades, as nossas casas, as nossas vidas, a parte de ciência, a parte de medicina, a parte tecnológica. Este mestre tem sido aquele que está por trás de todos os grandes saltos quânticos na vida humana. E você, curiosamente, deve estar a questionar-se assim: quem é que está sempre presente nos momentos de expansão na nossa vida e que, na verdade, eu não consigo identificar e que, no fundo, eu tento afastar da minha vida? Pois bem, este grande mestre não é uma figura pública, não é um líder espiritual, não é um político, não é nenhum cientista. Este grande mestre é nada mais, nada menos do que o fracasso. E você diz assim: Luís, como assim? O fracasso é que é o grande mestre do universo? E eu digo-lhe sim, o grande mestre do universo é algo chamado fracasso. Porque tem sido ele que nos tem permitido evoluir em todos os aspectos da nossa vida. Se não, vejamos. Tudo aquilo que nós temos enquanto histórias de sucesso, estamos a falar de sucesso em termos de saúde, ou seja, na área da medicina, estamos a falar de sucesso empresarial, estamos a falar na área dos relacionamentos. Tudo aquilo que são as grandes histórias de sucesso estão sempre associadas ou são originadas a partir de um grande fracasso. Nós vemos que a descoberta da penicilina foi um fracasso que aconteceu, foi um acidente que originou esta grande descoberta. A lâmpada incandescente, Thomas Edison, foi através de vários fracassos que essa lâmpada ou que esse experimento teve a sua parte manifestada. O avião, a mesma coisa, os irmãos Wright, eles fracassaram vezes e vezes sem conta até conseguirem atingir o sucesso. Então, o que eu tenho conseguido perceber, e depois de eu ter visto essa cena nesse filme, que me fez refletir durante muitos dias sobre este conceito, de facto eu consegui perceber que os grandes feitos na minha vida, na minha própria vida, na minha vida Luís Alves, as grandes conquistas foram sempre antecedidas de um grande fracasso. Foi no momento em que eu me senti infeliz e que me senti descontente com a minha vida que eu entrei nesta nova carreira. Foi no momento em que eu estive descontente com a empresa onde eu trabalhava enquanto estilista que eu quis e que fomentei o desejo de ter a minha marca.
Foi no momento em que eu queria ser um músico de sucesso e que nada parecia dar certo que eu tive a ideia de formar uma banda. Ou seja, tudo aquilo que foi acontecendo ao longo da minha vida, a mesma coisa em relação, por exemplo, à mudança para o Brasil, em relação ao lançamento do primeiro livro, foi apenas depois de eu ter tido as portas fechadas por parte das editoras que eu consegui descobrir como editar o meu livro de forma autónoma. E hoje eu sou um autor de sucesso, devo a esse fracasso, ou seja, a eu não ter conseguido que uma editora se interessasse ou que me fizesse pelo menos uma proposta coerente quando eu escrevi O Ser Feliz é Possível. E hoje, muitos de vocês já leram O Ser Feliz é Possível e sabem que é um livro que tem o potencial de transformar uma vida. Então, eu posso-vos dizer que, analisando este conceito, que tudo aquilo que foram grandes saltos na minha vida, na área financeira, na área profissional, na área de saúde, na área de relacionamentos, foram sempre antecedidos por um fracasso. Ou seja, um fracasso é que esteve na origem do meu sucesso. E se formos a avaliar as grandes histórias de sucesso da humanidade, nós vemos que o fracasso sempre esteve presente. Então, o fracasso é um mestre. É um mestre porquê? Porque nos ensina exatamente aquilo que nós devemos fazer para conseguirmos atingir o sucesso. Ou seja, ele nada mais é do que uma fonte diária de motivação. Porque nós, a partir do estudo do fracasso, ou seja, nós estudando aquilo que foram as derrotas de alguma forma das outras pessoas, nós podemos mais facilmente chegar à vitória. Então, eu penso que este é um conceito que talvez muitos de vocês tenham alguma dificuldade em entender, mas se nós pensarmos que as grandes transformações de vida, por exemplo, na área da saúde ou na área do bem-estar, só depois de ser diagnosticada uma doença grave, ou seja, algo ligado a fracasso físico, é que as pessoas despertam para a vida. Só depois de um acidente, ou seja, de um fracasso, por exemplo, na estrada, é que nós conseguimos dar valor à vida exatamente da forma como ela merece ser tratada. Nós vemos, por exemplo, depois de alguém ser despedido, ou seja, de fracasso profissional, alguém que, com toda a motivação, com toda a força, decide ser empresário por conta própria, criar uma empresa e depois consegue atingir o sucesso. Da mesma forma, alguém que entrou em falência, ou seja, o fracasso financeiro, alguém que a partir daí que encontra a força, o espírito, aquilo que é o alinhamento certo para conseguir vencer. Então o fracasso tem estado por trás daquilo que são as grandes conquistas da humanidade. Nós vemos que estudar o fracasso e, por exemplo, na minha área, eu poder estudar aquilo que foram os insucessos de outros profissionais nesta área de desenvolvimento pessoal, no que diz respeito a técnicas de psicologia humana, naquilo que diz respeito a sucesso no YouTube, tudo isso, através do estudo do fracasso, ou seja, através das lições que eu aprendo com o fracasso daquilo que é a humanidade, eu consigo, para a minha vida, criar planos mais sustentáveis e dessa forma crescer de uma forma rápida. Então, o que é que eu aprendi com o fracasso, este grande mestre do universo? É que tudo aquilo que ele me ensina são ferramentas para eu conseguir ser bem-sucedido. São ferramentas que me permitem estar melhor preparado para o futuro que eu quero manifestar. São ferramentas que me permitem buscar um alinhamento perfeito, porque eu sei que se alguém fracassou estando num determinado alinhamento, então eu sei que não devo fazê-lo. Então, mais uma vez, são sempre lições diárias que eu vou aprendendo com esse grande mestre. Então, o grande mestre que é o fracasso é um mestre que nós devemos abraçar para a nossa vida. Porque sempre que nós fracassamos, nós aprendemos grandes lições. E o fracasso, quando existe na nossa vida, é também sinónimo de que nós estamos em movimento. Mais uma vez, em relação à lição que eu tinha aprendido no início do ano, que eu não tenho medo de errar, que os erros são, de alguma forma, as grandes descobertas da vida. Ou seja, é através de um erro que eu consigo despertar para uma nova realidade. E um erro nada mais é do que uma forma de expressão de um fracasso. E o fracasso, enquanto mestre, pode nos trazer incríveis ferramentas de transformação. Então, em vez de você recear o fracasso e querer afastá-lo da sua vida, veja o fracasso como um grande mestre. O maior mestre, o grande mestre do universo, porque através dele nós conseguimos estudar aquilo que foram as histórias do nosso passado, as histórias dos nossos antepassados, as histórias das pessoas que conseguiram hoje vencer, mas que já passaram pelo fracasso, que conseguiram superá-lo e que aprenderam com ele, e hoje que conseguem ter a vida dos seus sonhos. Então, eu, a partir do momento em que comecei a perceber que o fracasso me traria aqui uma excelente ferramenta vivencial, um excelente património de evolução, eu consegui perceber que eu não devo recear o fracasso. Eu devo sim estar sempre disposto a escutar as grandes lições que ele tem para me ensinar.
Então agora eu pergunto-lhe, de que forma é que entender que o grande mestre do universo, aquilo que nos permite crescer de forma sustentável, se chama fracasso, ajudou a expandir a sua mente, ajudou a expandir o seu campo espiritual, aquilo que são as suas emoções, a sua parte racional e, de alguma forma, lhe deu mais motivação para vencer na vida? Partilhe a sua experiência nos comentários, ela é muito importante para mim. Se gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir e partilhá-lo com os seus amigos e familiares. Se ainda não subscreveu o canal, convido a fazê-lo hoje e não se esqueça de ativar as notificações para receber um aviso sempre que eu publico um novo vídeo. Convido também para se juntar a mim nas redes sociais, Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram. Muito obrigado pelo tempo que despendeu a ver este episódio. Espero que ele tenha agregado valor à sua vida. Um forte abraço e até para a semana.